sistema servo-acionamento. Você já ouviu falar sobre isso? E é o seguinte, o que é um sistema servo-acionamento? Por que você deve aprender sobre servo-acionamento, galera? Cara, se você trabalha com automação industrial, com eletricidade industrial, com manutenção industrial, cedo ou tarde você vai se deparar com máquinas e processos de alta precisão. Bom, então é isso. Se você trabalha na indústria, creio eu que vocês trabalhem, e também acredito que vocês, mesmo que não trabalhem agora na indústria, queiram trabalhar, que eles estão se capacitando, buscando conhecimento para trabalhar na indústria, cedo ou tarde você vai se deparar com aplicações que requer alta precisão, alta velocidade de resposta e controles, cara, controles sofisticados. Essas aplicações exigem um certo tipo de acionamento. Também existe acionamento elétrico com alta precisão. Também existe acionamento elétrico que precisa de alta velocidade. E justamente é isso que entra o Motion Control, controle de movimentos, que também é trabalhado em cima de componentes de servo-acionamento. Cara, servomotor serve para gerar movimentos precisos, conforme você está vendo aqui no slides, ok? Então, soluções envolvendo motion control com servo-acionamento são mais valorizadas por entregar velocidade, posicionamento, controle de tensão com precisão. Isso permite que você, profissional, tenha mais oportunidades, você possa gerar mais valor, ok? Porque esses trabalhos com servo-acionamento são trabalhos mais sofisticados, são trabalhos que hoje na indústria é visto com mais valor. Então, consequentemente, o seu valor hora, o seu preço hora também aumenta. Lembrando, quanto mais valor você agrega para as pessoas, quanto mais valor você agrega para empresas, mais valor de troca as empresas te remuneram, tá? Ah, Jonei, mas na minha empresa não é assim. Cara, tudo bem. Absorva o que você pode absorver e logo mais tenho certeza que se você continuar gerando valor, cedo ou tarde essa balança tende a equilibrar e você também começa a receber em troca valor, ok? Remuneração com um valor mais melhorado, ok? E onde é aplicado o servo-acionamento? Bom, em robôs industriais, em bobinadeiras, em rebobinadeiras, dosadoras, máquinas giratórias, máquinas de embalagem, máquinas de impressão gráfica, máquinas ferramentas. Vocês estão vendo aí algumas máquinas, inclusive. Tem máquinas corte voador, por exemplo, que também trabalha com servo-acionamento, portas automáticas com precisão, enfim, tem vários tipos de aplicações. Mas o que é um sistema servo-acionado? O sistema servo-acionado, Jonei, é um motor? É o servomotor? Ou é o servodrive? O sistema acionado é o PLC? O que é o sistema acionado? Na verdade, o sistema servo-acionado é todo um conjunto. Quando a gente fala de um sistema servo-acionado, a gente não está falando de um item específico. Nós estamos falando da união desses itens, ok? Por quê? Não adianta você ter um servomotor e não ter um servodrive. Não adianta você ter um servomotor e não ter um sistema de transmissão eficiente para o servomotor, como um eixo com um fuso de esfera, como uma polia sincronizadora, por exemplo. Não adianta você ter o servomotor para controle de posicionamento, por exemplo, e você não ter um controlador eficaz que é capaz de mandar as informações corretas de posicionamento. Então, ou seja, o servoacionamento ele é composto por servodrive, ele é composto por servomotor, ele é composto também por sistema de transmissão, ok? Que pode variar de máquina para máquina e de aplicação para aplicação. E também é composto pelo sistema de controle, tá bom? Então, nós temos aqui alguns componentes. Nós temos um HM, por exemplo, nós temos aqui um controlador motion, nós temos um drive, nós temos um servomotor e também nós temos um sistema de transmissão, ok? Tudo isso aqui é visto como sistema servo-acionado. Bom, para aqueles que conhecem motor, então, prazer, você está conhecendo agora um motor, um servomotor. O servomotor, ele é um motor elétrico, ok? Tem algumas categorias diferentes, eu vou falar aqui as categorias diferentes de servomotor, mas ele é um sistema, ele é um motor que possui uma coisinha chamada encoder ou resolver. Ele é uma coisinha chamada sensor de movimento, ok? Então possui um sensor que monitora a posição atual do eixo do motor para poder passar essa posição para quem? Para o drive, também conhecido como amplificador. O drive é o cara capaz de controlar o servomotor. Ele é visto como se fosse o inversor de frequência para aqueles acionamentos padrões que a gente trabalha com o motor gaiola de esquilo, por exemplo. Ok? Então, o drive seria basicamente o inversor de frequência para um sistema servo-acionado. E o motor seria o motor, ok? O motor é o responsável por gerar, converter energia elétrica e mecânica com precisão, tá bom?
E o controle? O controle pode ser, em alguns casos, existem alguns servo-drives que já possuem esse controle incorporado. E também existem vários outros tipos de amplificadores, como o caso desse aqui que você pode ver aqui, que ele é apenas um amplificador comum. Ele permite o controle de forma externa. E como você faz esse controle? Através de PLC com função motion. Então, tem muitos PLCs com função motion. O que é função motion? Função de controle de movimento, como saída PWM, por exemplo, que é saída de trem de pulso, ou através de rede EtherCAT, rede CANopen, por exemplo. Então, existem algumas coisas em particularidade. Você pode ter, então, um detalhe, você pode ter um sistema servo-acionado em que o drive e o amplificador é a mesma coisa, assim como você pode ter equipamentos mais simples, que um custo mais reduzido, tá? Que é o amplificador e apenas o servo, que é esse que eu mostrei para vocês aqui. Esse é apenas o servo, tá? Então esse permite o controle através de I/Os, através de sinais digitais de trem de pulso e também sinais analógicos. E no seu controlador, provavelmente você também precisará de uma interface. Bom, o servo-acionamento, ele é um acionamento. Eu falei para vocês ao longo do desafio que existem vários tipos de acionamento. E já também passamos por vários tipos de acionamento. Existe acionamento hidráulico, pneumático, o motor de passo, o motor de indução, o motor linear. Então aqui, por exemplo, é uma tabela que eu tirei desse site, City System, que também tem muitos conteúdos bacanas lá. E é o seguinte, o crédito está aí, né? O crédito de quem criou isso aí, parabéns. E lá tem uma comparação, dispositivos mecânicos e dispositivos eletromecânicos. Eu falei para vocês, já dei o contexto histórico dos dispositivos de acionamento dos motores, tá? Porque é importante termos dispositivos para controle de movimento, com precisão, velocidade, posição, torque. Já falei tudo isso, eu já falei muita coisa. Agora eu quero explicar o seguinte, quais são os pontos fortes e os fracos? Do sistema hidráulico e pneumático, o ponto forte é a estrutura simples. Você simplesmente tem uma estrutura mais simples, tá? Um componente que você tinha que injetar óleo de um lado, liberar óleo de outro e fazer ele movimentar. Assim, pneumático também. Você tem a injeção de ar, né? O direcionamento do fluxo de ar e você tem o movimento. Ou seja, são estruturas simples. Preço competitivo. Tem um preço competitivo. Agora, pontos fracos. Baixa acurácia, tá? Baixa precisão e acurácia. Pode produzir vibração, pode poluir o ambiente. Quem nunca trabalhou com sistema hidráulico não vai saber o que é você tomar banho de óleo, por exemplo. Quem aqui já tomou banho de óleo? Me fala, quem aqui já tomou banho de óleo hidráulico, de sistema hidráulico? Me fala aí, cara. É incrível isso, bicho. Principalmente quando você está com um notebook zerado, programando uma máquina, a torneira, a mangueira, né? Vaza e o notebook sai banhado e você também. Bom, e agora nós temos os motores de passo, controlador simples, preço competitivo, só que tem alto ruído e vibrações, não possui tamanhos elevados. Motor de indução tem um ótimo custo, tá? Competitivaço. Você compra um motorzinho desse aqui, ó, é mixaria, tá? Se compra de quilo por aí. Só que não se aplica para alta precisão, nem alta velocidade. Okay? E o servomotor? O servomotor já tem muitos pontos fortes, como alta precisão no controle, torque alto e força motriz elevada, ruídos e vibrações baixos, excelente manutenção. Só que o preço é um pouquinho mais... Bom, motor linear, alta velocidade e precisão no controle, sem conversão mecânica e com preço elevado também. Então, você pode perceber que nessa tabela aqui, o autor dessa tabela, ele evidenciou as características fortes do controle de servomotor. Você percebeu que dos itens aqui, ele é o item que tem mais pontos fortes, ok? Tá. Tipos de servomotor. Você tem que entender que o servomotor, ele... Jonei, o servomotor é um motor simples, comum? Cara, é difícil a gente falar que o servomotor é uma categoria específica de motor. Na verdade, não é uma categoria específica de motor. Por quê? Existe o servomotor de corrente contínua, existe o servomotor de corrente alternada, existe o Easy Servo, por exemplo, que é um motor de passo com encoder. Só que você tem que entender que o servomotor, ele é um motor elétrico que foi colocado ali um sensor. O sensor ou encoder ou resolver. Detalhe importante, qual a diferença entre encoder e resolver? Encoder é um sensor digital, ele manda trem de pulsos digitais, enquanto o resolver é analógico, ele manda sinais analógicos. Ele tem dois transformadores no secundário que estão separados ali, né, posicionados
em ângulos perpendiculares, né? E através da onda que ele envia para o controlador consegue localizar exatamente a posição do eixo. Mas nós temos servomotor de corrente contínua, que é imã permanente com escova, custo mais elevado, ok? Nós temos o servomotor de corrente alternada, como os síncronos de imã permanente, que são mais utilizados, como esse servomotor que eu tenho aqui em mãos. Esse servomotor que eu tenho em mãos aqui, ele é um servomotor AC, ok? Ele é trifásico, AC trifásico, e ele é de imã permanente. Note que a estrutura do servomotor também é um pouquinho diferente. A estrutura mecânica dela. Ok? Então temos servomotor para alta inércia, para baixa inércia. Tá? Inércia média também tem servomotor para isso. E ó, note que ele vem com esses carinha aqui. Ó. No nosso caso aqui, esse servomotor, ele é um resolver. Ok? Então é um resolver que tem aqui. Ó. Nós temos um motor comum. Qual é o motor comum, Jonei? O motor comum é esse motor aqui. Ó. É o motor gaiola de esquilo. Ele é um motor assíncrono, né? Gaiola de esquilo. E o que vem atrás aqui é um eixo, é um encoder, ok? Então tem um encoder aqui. Para que esse encoder? Para controlarmos ele com o sistema em malha fechada. Já deixou esse like? Esse like? Já deixou esse joinha maroto? Não. Ajuda aí, cara. E também temos o Easy Servo. O Easy Servo, o que é? É um motor, é um servomotor, é um motor de passo, ok? Com encoder. Você pode ver aí, tá? Eu também peguei da City System. Então, ó, um de média inércia, um de baixa inércia, tem o Slim, alta velocidade, torque baixo, e de alta inércia, flat, baixa velocidade e torque alto. O frame tem um eixo, tem um rolamento, imã permanente, um encoder aqui, ó, ou resolver, ok? E tem várias explicaçõezinhas aqui, ó,